Vamos lá? Vamos lá. Berval, hoje é decisão final e juízo na morte. Legal? Esse é um capítulo, é pequeno, mas ele é extremamente importante. Por quê? Eu vou fazer com vocês o seguinte, essa obra do Leonardo Boff, ela é uma obra assim, se a gente fosse escrever uma tese de doutorado sobre Leonardo Boff, e sobre esse tema, morte e tal, eu diria o seguinte, que a gente teria que pegar várias outras obras que ele escreveu sobre o tema, e a gente vai ver as diferenças fundamentais entre uma obra e outra. Por quê? Porque essa obra, ele tenta dar uma neutralizada política e ética de muitos problemas que ele está tratando aqui. Porque ele foi muito perseguido, vocês sabem da história do Leonardo Boff, né? Ele foi silenciado e por um ano, depois voltaram a querer silenciá-lo por tempo indeterminado, e ele rompe com a igreja, né? Ele deixa de ser padre e aí continua a vida dele como leigo, né? Entre aspas, como leigo. Então, essa obra é uma obra que você lê e fala assim, tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Por que ele não falou o que ele disse na outra? Por que ele falou a mesma coisa, só que ele não deu a mesma ênfase? Por que ele não politizou mais a fala dele? Claro, porque ele conhece o aparelho inquisitorial das igrejas em geral, né? Sobretudo a Igreja Católica, que ainda hoje tem problemas com isso. Então, o que eu vou fazer com vocês é mostrar como ele vai desenvolver em outros textos, um pouco anteriores a esse, e um outro texto um pouco posterior a esse, o mesmo tema, para saberem como é que ele aplica isso na existência concreta da América Latina, da nossa experiência com a pobreza, com a miséria, com as exclusões sociais em geral, porque esse texto ele dá uma neutralizada, mas não é uma neutralizada na obra dele. Por exemplo, se vocês forem ler comigo um dia Jesus Cristo Libertador, é só sobre Jesus. Vocês vão notar assim, caramba, Leonardo Boff tinha sido perseguido, ele ficou escondido dos militares. Por que ele está falando Libertador? Ele não fala de uma questão social assim do nosso tempo. Mas ele aponta, todos os textos, todo o texto ele aponta para as nossas questões. Quando ele foi pego, o superior dos franciscanos apresenta, olha só que loucura, né? Tem gente querendo essa merda de novo, né? Ele apresenta a bibliografia. A maior parte era textos em alemão, em francês e uma parte em inglês. Poucos eram textos em espanhol, português, tem alguns, mas a maior parte é alemão, porque ele tinha estudado na Alemanha. E eles falam assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é literatura de direita. É texto alemão. Qual revolucionário que vai ler isso? E liberaram o Leonardo Boff porque eles não sabiam alemão. Muito louco isso, né? Então, a gente está num período que as pessoas escreviam em cifras, sabe? Esse livro é escrito num período em que o próprio Boff estava vendo como é que é a minha linguagem, como que vão me ler. Então, tem textos posteriores, quando, né, a ditadura está começando a perder seus poderes no Brasil, as reivindicações por diretas, já na década de 1980, onde ele vai pegar o que ele diz aqui, ele fala, o que eu disse é isso, pá, e ele mete o dedo na ferida. Então, eu vou tentar fazer com vocês exatamente essa abordagem, porque ela é mais honesta, é por isso. É mais honesta. A gente respeita, né, o momento de um autor, né? Imagina, não sei o que eu faria no lugar dele, né? Será que eu escreveria? E se eu escrevesse, que linguagem? Como eu diria? Né? Faria que nem o Chico Buarque, que você tem que interpretar para saber que ele está falando da filha do general. Entende? Como seria a linguagem? Sei lá. Esse texto é feito nisso. Aliás, grande parte da obra do Leonardo Boff, do primeiro grande momento da obra do Leonardo Boff, é na ditadura. Então, a gente tem que saber ler. Tanto que um dos livros dele, onde ele fala o problema da ditadura, ele publica em Portugal, na editora Vozes de Portugal. E só depois ele libera os direitos para vir para o Brasil. Que tem um problema? Então, não é fácil ler autores que escreveram em situações assim, né? Então,
A gente viu na vez passada que o Leonardo Boff ele pensa 2 direcionamentos da vida e 2 vetores da morte. Dois vetores para cada lado. Ele pensa o seguinte, que um olhar bem comum, que faz parte da nossa tradição cultural, ao falar de vida e morte, é um olhar biológico. E se a gente for para qualquer texto antigo, esse não é o critério. Por quê? Porque os saberes nessas outras fases do que a gente chama de cultura ocidental, os saberes não tinham nada a ver com a biologia, que é um saber que, de fato, se concretiza no final do século XVIII. E ele só floresce com muita potência, de fato, no século XX. Projeto Genoma, quando começa a acontecer na segunda metade do século XX, o problema da genética contemporânea, como que a ideia de evolução ela vai ser ressignificada no século XX. Então, assim, ela floresce de fato, né? Hoje você tem biotecnologias de todos os lados, século XX, século XXI. Mas se você pegar um texto como a Bíblia, esse não é um saber daquele tempo. Se você pegar os Vedas, de cultura indiana, esse não é um saber. Biologia, no sentido que nós ocidentais atribuímos à palavra, você não consegue encontrar lá. Método biológico, você não encontra lá. De vida, e mesmo assim, não com um sentido, mas com muitos sentidos. Então, o que o Leonardo Boff diz é o seguinte, olha, levando em conta o nosso olhar biologicista, a gente poderia dizer o seguinte, quando uma vida nasce, ela é como se ela tivesse assim um horizonte indeterminado enorme. Esse horizonte ele é quantitativo. A gente pergunta, olha, quanta vida vai ter essa criança? Ou quanto futuro ele vai ter? Né? E a gente mensura, a gente quantifica. Quando a vida vai se desdobrando no tempo, quanto mais se vive, biologicamente falando, mais se desgasta. Seria isso. Essa é uma questão. A outra coisa é se a gente pensar a vida no sentido existencial, que essa expressão é do século XX, século XIX para o século XX, mas ela tem muito a ver com a maneira como o povo judaico, bíblico, entendia a noção de vida e também a noção de morte. No que a gente chamou posteriormente de vida no sentido existencial, morte no sentido existencial. Entendem? Eu estava relendo semana passada um livro pequenininho, da Ivone Gebara, a teóloga e freira católica, também perseguida pela igreja, também silenciada, né, que trabalhou com Dom Helder Câmara. Esse livrinho aqui, O que é o Cristianismo? Ela vai estar comigo dia 9, num negócio que eu organizei na UERJ. Quem quiser participar, pode participar. Ela vai falar sobre espiritualidade contemporânea e tal. Podem participar, eu dou o link, vocês participam. Então. Mas é o pessoal que está fazendo doutorado, mas ela vai dar uma palestra assim aberta. Ela tem uma coisa interessante no livro. Ela fala o seguinte, se você pegar o cristianismo, a formação do cristianismo, no primeiro século, o chamado cristianismo apostólico, muito do que se pensava, as categorias, o modo de pensar, a mente daquelas pessoas, aquilo tudo é plasmado de uma maneira radicalmente diferente da nossa. E ela diz que até quando se falava em vida e morte, muitos outros significados eram atribuídos a esses 2 termos. Mas ela diz mais uma coisa, que me parece extremamente importante. Você não encontra na vida nenhum manual de ciência moderna, assim como você também não encontra jornalismo. Ela diz isso no texto. E ela diz que é um equívoco nosso se aproximar do texto perguntando assim, mas foi efetivamente assim? Estava lá mesmo? Aconteceu não sei o que? Porque isso é uma visão, é uma investigação jornalística. E ela fala o seguinte, uma coisa óbvia. A gente tem que se direcionar à Bíblia sabendo que ali existe uma estrutura de linguagem que é muito mais mitológica do que científica. Então, até quando aconteceu um fato histórico específico,
esse fato vai ganhar uma narrativa mítica. Isso acontecia na Grécia Antiga. Isso acontecia na Roma Antiga. Isso acontecia na história do judaísmo bíblico e na história do cristianismo bíblico. Então, ela diz, por isso que é tão rico o texto bíblico, mas também é tão desafiador. Entende? É tão rico, mas tão desafiador. Ora, a grande questão... Só um instantinho. Ela ainda não mandou. Quando mandar, eu vou mandar para ele. A questão que ela diz é o seguinte. Imaginem se a gente entrar na ciência moderna pensando que aquilo ali é um mito. No sentido antigo do termo. Imaginem se a gente for entrar no mito como se ele fosse jornalismo. O que acontece? Entendeu? E ela fala bem, olha, de maneira muito geral, um mito, ele não narra o que aconteceu só. Ele narra possibilidades contínuas de acontecimento na vida humana, na relação consigo, com os outros e com o cosmos, o mundo. Entenderam? Não narra o que foi, narra o que sempre pode ser. Então, não narra o que foi, narra o que sempre pode ser. E ela entra nos textos bíblicos e diz assim, se você for pegar a palavra ressurreição, o modo como ela aparece em cada evangelista, o modo como ela é narrada ao longo do Evangelho de João, você vai ver que existem várias experiências de ressurreição. E ela se pergunta, o que elas dizem sobre as nossas possibilidades? A mesma coisa, e quando falamos a palavra morte? E quando a morte assume uma estrutura de linguagem mitológica? Quais possibilidades estão sendo faladas nessas narrativas? Então, o que faz o Leonardo Boff? Ele diz assim, olha, para a gente se aproximar, nós somos ocidentais, todo mundo nascido do século XX, estamos no século XXI, nós somos filhos de uma tradição ocidental muito distante do texto bíblico. Então, a gente tem que, obviamente, usar recursos do nosso tempo, mas sempre preservando a distância histórica, o desafio histórico e a especificidade histórica de narrativas que tem a ver com um outro eixo cultural, num outro tempo, com outras perguntas e com outras respostas. Então, ele diz, vamos, então, usar essa linguagem nossa. Existe uma vida biológica, existe uma vida existencial. Só para ajudar a gente a pensar. E o que dizem esses dois vetores? A primeira coisa é que o vetor biológico, a vida aparece como desgaste. Ela aparece como quantidade. Vem cá, morreu com quantos anos? Uma amiga minha agora, que é da IRI, vai fazer 101 anos. Eu vou almoçar com ela sábado. 101 anos. 101 anos, cara. É muita coisa, né? É muita coisa, mas você já imaginou se na Bíblia só esse fosse o critério? Só esse fosse o critério, seria muito pequeno. Não sei quem já leu, tem um texto bonito. A Graça já leu comigo esse texto. Do Sêneca, pensador estoico, que foi imperador. Ele educou Nero, e depois Nero mandou o Sêneca se matar, tomando cicuta. Ele é um cara, assim, um sábio mesmo. Ele escreveu um livro, um texto para o sogro dele, chamado Paulino. E ele deu o título de Sobre a Brevidade da Vida. E ele se pergunta, as pessoas, quando dizem que a vida é breve, elas estão certas? Porque as pessoas morriam no intervalo de tempo muito curto, até o século XIX. 40 anos era uma coisa estupidamente velha. Tanto que para você ser, em grande parte das tradições, tradição grega, romana, judaica, para você ser um ancião era 30 anos. 30 anos era muita coisa. As pessoas morriam com 20, 19, 18. E ele se pergunta, será que a vida é breve mesmo?
ou se nós abreviamos a vida. E ele coloca um critério muito interessante, ele diz assim, há uma diferença entre existir e viver. Há pessoas que vivem por muito tempo. Não, há pessoas que existem por muito tempo, mas não necessariamente vivem por muito tempo. E se contabilizarmos 100 anos de existência de alguém, talvez ela só tenha vivido 2. E ele diz lá, qual é a diferença entre viver e existir? O que eu estou querendo? Eu estou falando de um cara do século I. Esse cara viveu quando Jesus estava vivo. E a cultura dele sobrepujava a cultura de Jesus. Então, é só para ver que, quando as pessoas pensavam vida e morte, elas não necessariamente pensavam que a nossa tradição cultural, filha da ciência moderna, fala de vida e morte. Então, o Leonardo Boff vai dizer isso. A curva existencial ela é de caráter qualitativo. A curva biológica ela é de caráter quantitativo. Então, quando se fala em vida e morte, levando a sério essas distinções que são nossas atuais, mas só para lançar luzes mais interessantes para o passado da tradição judaica, o que está de fato em questão? A curva quantitativa ou a curva qualitativa? E mais, como que elas se interpenetram? Como que a quantidade é lugar de qualidade? Como se vê isso? Tem? E isso é uma questão para a tradição judaica. É uma questão para a tradição judaica séria. Quando você fala que Matusalém viveu 969 anos, quando Abraão e Sara, já velhos, isso para eles é um sinal, né, de muita coisa. Mas, de novo, sempre lembrando, as cifras quantitativas são decifradas de modo qualitativo. A gente poderia dizer que isso é quase uma regra em muitos povos, sobretudo a tradição judaica. As cifras quantitativas são decifradas de modo qualitativo. Quando Caim mata Abel, e ele vai ser capítulo 4 do livro de Gênesis, aquilo é um mito. Aquilo é um mito. Aliás, como toda a Bíblia é repleta de mitos. Aquilo ali é um mito clássico. E diz que Deus diz que não vai deixar ninguém na Terra fazer com ele o que ele fez com o irmão. Não tem vingança. É isso que ele está dizendo. E que ele vai ser desterrado. Nenhum lugar será a sua casa. E ele vai vagar por longos anos. Cara, a quantidade aí está submetida a uma qualidade específica, o desterro. Pode viver 100 anos de desterro, sendo que a terra onde ele pisa nada dá. Isso já mostra muito da mentalidade antiga. Por isso, Leonardo Boff diz o seguinte: se a gente, a partir dessa construção, desses vetores, levar a sério o problema da morte, o que está em jogo para a tradição judaica? E Jesus era um bom judeu. Não vamos cristianizar Jesus. Jesus era um bom judeu. O que está em jogo com a questão da morte? Além de ser um dado, no sentido de a vinda findou, concluiu-se, o que interessa ao Leonardo Boff é registrar aqui, para a mentalidade judaica, a morte decidia o sentido qualitativo da vida de alguém. Só que a maneira de você pensar isso no judaísmo antigo, muito diferente da nossa maneira de pensar, dizia o seguinte: primeira coisa, o ser humano não morre parcialmente e nem morre pela metade. O que significa isso? Quando a gente diz assim, o corpo morreu, a alma sobreviveu. E, desculpa, isso não é morte. Isso não é morte.
Você está segmentando o ser humano dizendo uma parte morre, a outra é ilusão, a outra não morre. Essa compreensão nasceu na nossa tradição cultural com os gregos. Isso não é bíblico. A morte é um acontecimento do ser humano, para a tradição bíblica. O ser humano na sua inteireza. Nesse caso, se a tradição judaica pensa o ser humano por inteiro, ela não consegue cindir, separar. Você não tem essa ideia de que nós somos uma pizza, sabe? Chega a pizza, você fatia em 8 pedaços, em 12 pedaços, em 16 pedaços. É assim que a gente pensa a vida, a gente pensa em fatias. A tradição judaica, vai dizer o Leonardo Boff, não pensa assim. Ela pensa o ser humano como uma inteireza interrelacionada para todas as direções e sentidos. Então, ele usa uma expressão que é do Exupéry, pai do Pequeno Príncipe, do Terra dos Homens, né? Nos livros que vocês conhecem. A expressão é: o ser humano é um nó de relações. Leonardo Boff usa isso para dizer, olha, a tradição judaica pensava assim. Nós somos um nó de relações. Relações verticais, por exemplo, com o sagrado, com o divino. Horizontais, com os antepassados, com o futuro, com os outros. Relação consigo, interioridade. Relação com o mundo. Relação com o cosmos. Tanto que uma das expressões que diz respeito a como que a vida vai ser radicalmente transfigurada no juízo final, que Jesus chega a falar, Paulo fala, Pedro fala, novo céu, nova terra. Ou no plural, novos céus e nova terra. É uma visão cósmica. Cósmica. Porque culturas antigas, em geral, pode ler aí textos de antropologia, dificilmente interpretava-se o ser humano como indivíduo isolado do cosmos. Isso era muito, muito difícil de encontrar. Então, você tem sempre linguagens que são cosmocêntricas, ou seja, volta e meia o cosmos aparece como centro. Leia o Apocalipse. Leia como catástrofes, maremotos, bonança, por exemplo, livro de Êxodo, Gênesis, Jeremias. Quando você vai falar da atuação de Deus em relação à prosperidade do seu povo, quem fala primeiro é a terra. A terra se torna fecunda. Isso é uma linguagem cosmocêntrica. Entende? Então, Leonardo Boff diz o seguinte: nós não temos um corpo no sentido de um indivíduo isolado. Não sei se vocês sabem, a palavra indivíduo, que a gente usa toda hora, ela é uma palavra do latim. Individuum. 2 us. Individuum. O que significa a palavra indivíduo? Ela significa indiviso, o que não pode ser dividido. Em grego se diz átomos, átomo. Para a gente ser mais, assim, tecnicamente mais sério, na Bíblia não existe indivíduo. Entendeu? Porque não é a ideia de um eu, um ser, que ele é apartado do cosmos, dos outros, de Deus. Isso não faz parte. Não faz parte. Se vocês lerem esses 2 livros pequenininhos, a Graça leu comigo esses livros, do Ailton Krenak, nosso indígena, famoso no Brasil. Leiam os 2 livrinhos dele. Leiam. Passo para vocês como um bom exercício. Para vocês entenderem como é que existem populações, pessoas, grupos, que não conseguem pensar da maneira como nós pensamos. Ah, eu tenho um eu sou um indivíduo. Ele diz que isso não faz nenhum sentido para as etnias indígenas das Américas. Ele fala, não faz nenhum sentido. E ele diz lá, um dos exemplos dele é que quando tem um problema da Samarco, e aquela cagada ecológica de repercussão mundial, um dos rios poluídos era chamado pela tribo, pela etnia Krenak, de Watu. Watu significa avô. Eles fizeram um luto coletivo por causa do rio. E o luto tinha fases. Tipo, eles começaram a ver que o rio ficou doente, entrou em coma e começou a morrer.
o rio um avô. E ele diz, isso não é uma metáfora, isso é literal, ele diz assim. Você lembra a graça? Depois ele usa um exemplo de um antropólogo que vai aos Estados Unidos conversar com uma indígena da etnia Hopi. E ele conhece o antropólogo conhece um outro índio, né, da etnia Hopi, que conversou com uma mulher, que era uma anciã, que ia conversar com ele e conceder uma entrevista. Quando chega lá, ela está diante de uma pedra, falando, abraçando, se emocionando. E ele ficou esperando um tempão, até que ele falou assim para o índio, vem cá, quando é que ela vai acabar com isso aí? Aí ela falou assim, não, não, não. Ela está lá falando com a ancestral. Mas qual ancestral? Ela está na frente de uma pedra. Eu falei, da pedra, não. Ela está diante da avó dela. E ele, de novo, comenta, isso não é metafórico. Ele comenta um livro do Davi Copenhague, não sei se vocês conhecem, A Queda do Céu. É um livro do Davi Copenhague muito conhecido, que é um indígena Yanomami, falando dessa expressão. Quando é que o céu cai? Muita loucura. O céu pode cair e nos esmagar. E é um livro que ele dá entrevistas para um antropólogo, e esse livro ficou muito famoso. E, num certo momento, ele fala de um Yanomami, que ele tinha um nome que significa sobrinho do sol. E ele era literalmente sobrinho do sol. Porque a noção de família lá não é a nossa noção de família. E nem a noção judaica de família, que também é muito diferente da nossa. Então, ele era sobrinho do sol. E quando as pessoas queriam alguma coisa em relação ao sol, conversavam com ele, e ele conversava com o tio dele. O que eu quero dizer com isso? É que há muitos povos que a noção ocidental de indivíduo não tem nenhum sentido. Entenderam? Portanto, a morte, no sentido biológico, não é interpretada como um indivíduo sendo tragado, sabe? Porque o ser humano ele é visto como uma complexidade relacional. Então, o que o Leonardo Boff faz questão de dizer é que a palavra corpo, que na tradição judaica é tão importante, ela diz respeito exatamente aos enraizamentos, às relações multidirecionais, mas também que trazem uma série de problemas, obstáculos, doenças, dores, mas também alegrias, gozos. Então, quando a tradição judaica da época de Jesus começou a falar que quando a gente morre, acontece uma transfiguração radical, abre-se a possibilidade do ser humano, no caso da ressurreição, que a gente ainda vai estudar, de ter uma relação, não é uma relação, a gente pensa assim, de maneira muito individualista. Tem eu, morri o Alexandre, não, o Alexandre morreu, o eu Alexandre, a consciência Alexandre, ela sobreviveu. Essa visão é grega, isso não tem nada a ver com a tradição judaica. E aí ela chega, tem um cara que é um juiz. A gente está no tribunal. E aí esse camarada fala assim, Alexandre, você foi interessante aí. Seguiu meus preceitos, né? Aí fica a gente pensa. Seguiu meus preceitos, né? E aí? O que eu faço, senhor? Não, agora você vem à destra aqui. Tá o meu filho, tem o Espírito Santo, tem Maria, tá todo mundo aqui, esperando. É uma visão individualista. São vários indivíduos. Deus, indivíduo, o Filho, indivíduo, o Espírito Santo, indivíduo, né? O Pai, indivíduo, todo mundo é indivíduo. Nesse sentido ocidental. O que o Leonardo Boff faz, ele não, um monte de gente, não é só ele, não. O que esse pessoal que está estudando, o modo como o universo bíblico entende a vida, ainda que tenha elementos judiciais, tudo isso tem, a gente já vai estudar. Mas é que a morte, ela aparece como uma possibilidade de integração do ser humano com o todo. E esse todo é todo mesmo. Sabe? É a Terra na sua multiplicidade e o Criador atuando na Terra.
Então, as categorias que são usadas para falar do que vem a partir da morte biológica, elas são sempre acenos para essa experiência de integração plena com o todo. Eu falei para vocês, da semana passada, que o Leonardo Boff conheceu o grande teólogo jesuíta Karl Rahner, teólogo e filósofo, sobre quem escreveu o Vitão da igreja, no mestrado dele. Escreveu parte do mestrado dele sobre esse autor. Ele é um autor muito interessante. Esse autor escreve um livro muito famoso chamado O Sentido Teológico da Morte. E ele diz exatamente o que o Boff está dizendo, mas ele disse antes. A tradição judaica e Jesus de Nazaré como judeu sempre pensaram que a possibilidade de plenitude que se revela na morte não é que eu vá para um lugar bom onde eu vou cultivar o meu gozo e os meus méritos. É que eu me integre com a criação e o Criador simultaneamente, diz ele. A gente não vai estudar isso aqui porque não é o nosso objetivo. Uma das ideias de vida após a morte, nas tradições budistas, sobretudo no Zen budismo, que deixa em aberto, o Zen budismo deixa isso em aberto. Mas uma das ideias é que pode haver na vida após a morte, se a pessoa tiver um grau de iluminação, de experiência nirvânica, que não se dá no outro lado como um prêmio, ela se dá nesse processo de vida, é que nós seremos uma consciência que, como uma gota do mar, ao descobrir de novo o mar, some do mar porque descobriu a sua casa. Então, há tradições budistas que dizem isso, que a gente vai mergulhar num oceano de vida. Pronto. E que não é o nosso eu que é iluminado, é a superação do eu que é a nossa iluminação. Olha que outra ideia, mas também parecida. Na tradição judaica, a sua personalidade é mantida. Nessas outras tradições, a personalidade pode ser até dissolvida. Mas o que é interessante notar é que são tradições que estão pensando que a nossa realização mais plena não se dá como um prêmio de um indivíduo burguês. Porque, no fundo, esse é o imaginário nosso. É bem burguês. Eu me dei bem. Sou um vencedor. É bem burguês. É que a salvação ela é relacional. Porque os indivíduos não são indivíduos. São nós de relação, de relações. Então, Leonardo Boff disse isso na vez passada, para abrir para a gente o horizonte, dizendo, olha, galera, a gente está entrando num sentido de morte que não é só biológica, ela é existencial. A gente experimenta a finitude na vida, e quando a vida ela entra no seu ocaso, a gente se abre para possibilidades de amadurecimento na vida. E exemplos bem básicos. Rubem Alves diz, no livro dele, Variações sobre o Prazer, ele diz uma coisa bem básica, bem básica. Ele diz lá um caso de uma pessoa que o médico chegou e deu tanto tempo de vida para ela porque tinha um câncer. E aí, o Rubem Alves disse o seguinte, o Rubem Alves, nesse sentido, é bem bíblico. Disse que essa pessoa se deparou com o fato de que a quantidade está acabando. Por isso, eu tenho que decidir pela melhor qualidade possível. Rubem Alves diz isso. A pessoa deu 6 meses. No início, você pode se desesperar. Ele conta o caso de uma pessoa que falou assim, eu só tenho isso. Então, agora eu vou decidir a melhor qualidade possível das minhas experiências. E diz que nessa hora, quase tudo aquilo que o apegava, pequenas relações, pequenos afetos, tudo foi embora. E ele disse, nesse momento surgiu o essencial. Leonardo Boff, então, vamos usar esse exemplo do Rubem Alves. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 3. Se você pegar os textos bíblicos do Segundo Testamento da Bíblia, mas também do primeiro, em que a morte é confrontada com uma noção que se chama julgamento. Se você tirar essa mentalidade judicial da cabeça, geralmente a gente pensa julgamento no sentido romano. A nossa figura, né, nosso aparelho jurídico, ele é muito devedor dos romanos. Nossa justiça institucional, ela é pensada à luz dos romanos.
muito mais do que os gregos e muito mais do que o judaísmo, muito mais. Então, tira de mente isso, tira da mente. Vamos levar a sério qual é a palavra que diz em grego juízo. Vocês sabem qual é? É a palavra crisis. Crisis em grego, que é crise. Mas se for falar crise, é crise. Essa é a palavra em grego. Crise é a palavra que está lá na Bíblia. Vocês vão perguntar, mas o que significa essa palavra? Que a gente traz isso como julgamento. Juízo. Essa palavra significa literalmente decisão. Entrar em crise é entrar em decisão. Isso é literal. Não tem nenhuma metáfora aqui. Vocês vão perguntar, mas peraí. Não estou entendendo mais nada. Porque eu fui acostumado a saber que tem um cara que é homem, né? Deus é masculino. Tem um filho que também é masculino. O Espírito Santo, que a gente não sabe bem se é masculino ou feminino. A gente fica inventando, mas a gente não sabe, porque é neutro. E aí, quando você morre, você tem um julgamento, e tem uma mesa, que esses atores, eles estão sentados. Tem um código, que são as leis, as 613 leis do Primeiro Testamento, e as que a gente foi acrescentando ao longo dos séculos, que para algumas igrejas são mais de 1000 leis. Olha só que loucura. E aí, Deus vai pegar esse código, que não é um código civil, é um código teológico, e vai moralmente julgar, nos responsabilizar e nos colocar em algum lugar. É assim que a gente pensou. Mas peraí, se a palavra julgamento, juízo, significa decisão, o que é o juízo divino? O que é o juízo divino? A primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar muito da judicialização da morte. Nós vivemos num cristianismo que judicializou a morte. E, com isso, operou de maneira moral. Ou seja, a gente moralizou a morte. No pior dos sentidos possível. Tem culturas que também fizeram algo parecido. Mas a gente tem que levar a sério que o desdobramento disso foi culpa. A gente ainda vai estudar. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, isso introduziu na tradição cristã a ideia de morte como falta. A falta de Adão e Eva. Lá atrás, fizeram merda. E a gente responde, sabe, por essa merda até hoje. A gente interpretou a frase de Paulo desse modo, que não é bem assim, mas vai lá. E interpretou o juízo divino como ratificação de uma culpa que a gente já legou, porque Adão e Eva nos legaram, ou como absolvição. Peraí, cara. Cara, isso é uma loucura. Como é que a nossa tradição vive isso? Entende? Como é que a nossa tradição levou a sério isso? E inventou uma série de elementos em torno disso. Então, é óbvio que tem na nossa imagem, no nosso imaginário de morte, vida após a morte, a moralização, culpabilização, condenação ou absolvição. São as palavras de ordem. Entende? São as nossas palavras de ordem. E é engraçado que todo o imaginário do juízo divino, ele não é bem bíblico, não, ele é romano. A roupagem, a lei na mão, isso não é bem bíblico, não. Então, o que o Leonardo Boff faz? Ele chega e diz assim, gente, olha só, vamos levar a sério o mundo bíblico. Vamos fazer um exercício de abstração, a gente tem que começar a separar, abstrair é isso, é separar. Vamos separar o joio do trigo nesse caso. Porque se o que está em jogo na Bíblia é a palavra decisão, como é que ela aparece nesse universo mitológico extremamente rico? Ela aparece da seguinte maneira, de maneira dupla.
Enquanto nós estamos na Terra, nós sempre decidimos quem somos, na relação com Deus e com todo. Viver é decidir. Decidir qualitativamente o modo como somos com os outros, com o mundo inteiro e com Deus. Então, a vida já é juízo. É isso que vai dizer Leonardo Boff. E ele cita várias vezes o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João diz que, pela fé, nós já fomos julgados no sentido de decisão. E já estamos na vida eterna. Então ele faz questão de dizer, olha, o Evangelho de João diz isso. E não diz isso à toa. É porque faz parte da compreensão de mundo de uma comunidade, não, de uma tradição que vê a noção de julgamento ser literalmente identificada com a noção de decisão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a morte, no sentido de um instante derradeiro da vida na Terra, ela é um instante decisivo. É isso que o Leonardo Boff vai dizer. Ela é um instante decisivo. Que qualidade vital nós elegemos diante de Deus como nossa possibilidade última? A abertura para Deus e para a criação, ou o autoenclausuramento, o fechamento de si para Deus e para a criação? Em linguagem contemporânea, nós decidimos pelo caráter relacional da vida, ou nós decidimos pelo caráter narcísico da nossa vida? Então, o que o Leonardo Boff está querendo dizer é que vida e morte são juízos divinos. E o destino a partir da morte, ele é a cada vez decidido em vida e no instante de morte. Porque decide-se não diante de uma norma, decide-se em relação ao Criador e à criação. Entenderam? Em relação ao Criador e à criação. Leonardo Boff vai ter... A gente ainda vai ver mais um pouco. Mas já nesse texto, Leonardo Boff cita vários textos bíblicos onde o problema do julgamento é literalmente crise. E aí você vai me perguntar, mas por que crise decisão? Opa, aqui vem uma palavra boa. Leonardo Boff faz isso em várias obras dele. Ele faz questão de entrar no mundo bíblico e falar que a palavra crise aparece lá toda hora e que nós interpretamos mal a palavra crise. Nós interpretamos a palavra crise como uma espécie de caos destruidor. A relação entrou em crise, o amor entrou em crise, a igreja está em crise. Mas vamos falar desse aí. Bom, hein? Isso é bom pra caramba. A gente pode falar a palavra crise para isso aí, não tem nenhum problema. No sentido que o Leonardo Boff está dizendo. Leonardo Boff percebe, isso é mais à frente da obra dele, não foi nessa não, mas ele já cita o verbo aqui. Ele percebeu que a palavra crisis em grego, ela tem uma raiz sânscrito, ela vem de uma raiz sânscrito que significa cri, cri. Tanto no sânscrito quanto no grego, essa raiz deu origem a várias palavras que a gente usa em português. Por exemplo, crisálida. Por exemplo, crisol. Outro exemplo, acrisolar. Por exemplo, a crisálida. O que é o acrisolamento de uma crisálida? É a possibilidade de se tornar borboleta. É isso. O que é o crisol? Que limpa, purifica. Leonardo Boff, então, aqui ele já usa o verbo acrisolar para falar o que é decidir. Leonardo Boff, então, usa essa palavra, primeiro que ela é bíblica, depois que esses significados ajudam a interpretar
o sentido bíblico. Ele diz o seguinte: viver é a cada vez experimentar situações que nos coloquem contra nós mesmos diante dos outros do mundo e de Deus. E ser capaz de decidir por si, sem os outros, sem o mundo, sem Deus, ou decidir pelo mundo, pelos outros, por Deus, e ser renovado em si. Ou seja, qual o sentido da palavra crise no universo bíblico? Por que juízo de Deus é crise humana? É isso que está dizendo Leonardo Boff. Porque a crise é sempre um instante de decisão. Decisão qualitativa. Portanto, as decisões qualitativas, elas perfazem toda a vida e a morte. Toda a vida e a morte. Então, no universo bíblico, sobretudo no Segundo Testamento bíblico, sobretudo em Paulo e em João, Deus não nos julga com um caderninho na mão. Essa visão é ridícula. Ela não tem nenhum sentido no universo judaico de Jesus de Nazaré. O julgamento de Deus é um instante de acrisolamento. Acrisolamento. Ele cita um autor, chama-se Boros. É um cara que escreve em alemão. Podem ler lá na bibliografia, ele cita várias obras nesse capítulo do Boros. Tem várias traduções dele em português. O Boros é um cara que é um dos caras que fez uma das maiores interpretações sobre o que é o inferno nos evangelhos. Inferno nos evangelhos. E ele fala que Jesus de Nazaré, quando ele está na cruz, no evangelho de Marcos, diz lá que ele grita, né? E diz, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. E dá aquele grito. O Boros, ele interpreta a palavra Sheol em hebraico, que é da onde vem a palavra inferno, Hades, no Segundo Testamento em grego, que foi traduzido em latim por inferno. E ele diz assim, a experiência do Evangelho de Marcos é a experiência do inferno de Jesus. Jesus diz o credo. Ele morre e vai à mansão dos mortos. Ele vai para o inferno, ele não vai para o céu, hein? Diz o credo do século IV. Jesus vai ao inferno. Por quê? Porque Paulo diz. Então ele fala assim, olha, peraí, a brincadeira é diferente, cara. Esses nossos referenciais morais, jurídicos, eles não encontram base. A experiência do Sheol de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, ela é muito séria. A gente não leva a sério isso. Por quê? Porque a gente está em 2000 anos de tradição com um imaginário que tem muitas matrizes. E muitas vezes a gente esqueceu das matrizes bíblicas. Leonardo Boff pega a obra desse cara e ele começa a levar a sério que todo juízo de Deus é um confronto com a decisão humana. Deus não decide nada no nosso lugar. Deus nos confronta com qual destino qualitativo nós decidimos ter. E o Leonardo Boff chega a falar coisas assim, até um feto abortado faz isso. No instante da morte. A morte como índice de decisão e de transformação qualitativa dos sujeitos. Entendem? Estou aqui tentando ser um intérprete do Leonardo Boff. Não estou dizendo que eu acredito em tudo isso, não, hein? Nem leve tão a sério. Eu geralmente não levo muita coisa a sério. Mas não estou dizendo também. Mas é importante a gente saber que esse camarada estudou muito para dizer isso. Ele está fazendo um esforço hercúleo para falar, olha, galera, a gente tem que fazer muitos exercícios de abstração mesmo. A gente está muito intoxicado com essa mentalidade. Sabe? De um juiz no modelo jurídico que nós temos, de uma judicialização da morte, de uma culpabilização moral
da finitude humana. A gente está repleto disso. Como faz para a gente encarar isso fora dessas contaminações? Isso é o que está dizendo nesse livro aqui. Se vocês me perguntarem, mas e os outros livros lá que eu tinha falado? Quando ele vai mostrar a situação histórica onde isso era aplicado. Entende? Como? Como isso se dá na América Latina? Então, nesse caso, o Leonardo Boff vai ser muito mais crítico. Ele vai pegar esse aparelho que eu citei e dizer o seguinte: nós estamos na América Latina. Jesus de Nazaré viveu todas essas categorias que a gente está falando no meio do Império Romano. O Império Romano e o Sinédrio fizeram um pacto de boa vizinhança. Olha só, galera, a gente vai pagar os impostos para vocês, vocês vão liberar os nossos cultos. A gente vai continuar tendo um reizinho aqui, tendo o nosso poder político interno, mas a gente paga vocês. Quem é que vai se ferrar? A classe sacerdotal? Não. Não. Os aristocratas? Não. Mas mais de 80% da população se ferrava com esse negócio. Muito louco isso, né? Continua sendo assim, né? Peraí, onde Jesus falava e vivia? No Sinédrio? Não vivia. No Templo de Jerusalém? Nas sinagogas, que eram capelas? Era por ali. Mas mais que as capelas, ele vivia nas ruas. E quando ele é crucificado, ele sai de Jerusalém. A crucificação não é dentro de Jerusalém, é fora. Cara, tem todo um cenário extremamente importante para pensar. Como que Jesus usou essas referências nos textos do Evangelho? Isso aqui que a gente está falando. Mas, quando você está no Evangelho de João e fala que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, que aquele que crê nele já foi julgado, já é decidido, quem vai a ele vai ao Pai. Qual o contexto disso? A gente acha que Jesus está caminhando em qualquer lugar, em qualquer contexto, e falando isso. Não, não, não. Jesus está falando de uma devoção primária ao imperador. O imperador é uma divindade. Quero lembrar isso. O imperador era uma divindade, assim como o faraó no Egito. O contexto de Israel é sempre um contexto com divindades diferentes. Jesus, quando ele fala de si no Evangelho de João, ele está falando que escolhê-lo e não escolher o imperador e não se submeter ao imperador é o que faz que o julgamento já tenha acontecido. É assim que ele fala lá. Então, Leonardo Boff diz o seguinte, gente, se a gente levar a sério que as categorias de vida e morte em Jesus têm concretude política, ética e social, que isso não surgiu como uma doutrina etérea, que as pessoas se decidiam por ele. E se vocês levarem a sério que nos séculos subsequentes, no mesmo Império Romano, grande parte das pessoas que optavam por ele morriam a mando dos imperadores, a gente entende bem qual é o contexto da palavra julgamento na época de Jesus. Não é à toa que grande parte dos apóstolos morreu assassinada. Então, a palavra decisão, a palavra julgamento, que acontece junto com a possibilidade do céu, a possibilidade da plenitude, que começa em vida e se desdobra na morte, começa em vida, tudo isso para Leonardo Boff vai ser interpretado depois como insurreição da fé. Insurreição da fé. Entenderam? Insurreição por quê? Porque eu não vivo aqui me adaptando para no outro lado eu me dar bem. Isso seria oportunismo. Me desculpa, é o que muita gente faz. Oportunismo da fé.
faço o que dizem os códigos religiosos, do outro lado eu vou me dar bem. O que acontece aqui, que o Leonardo Boff mostra depois dessa obra, num contexto político brasileiro um pouco diferente, é que ele usa as mesmas categorias. Decidir em vida por Cristo é insurgir-se contra o império. É escolher no inferno do império a possibilidade do céu. E decidir que é possível morrer por essa decisão. Porque a morte, essa morte, que levaram muitos e muitas durante os 4 séculos, primeiros séculos da era cristã, até Justino, em 312, parar com essa perseguição e se apropriar do cristianismo como um problema político sério em prol dele como imperador. Até esse momento, não era a vida após a morte que era o eixo dessa vida. Era a decisão pelo projeto de Cristo nessa vida que não me fazia ter medo da morte. Então, todas essas categorias vão ser interpretadas pelo Leonardo Boff como insurreição da fé. Pegaram? Nós optamos pela plenitude, mas o que há é o império, mas nós optamos. Nós decidimos. A fé me faz decidir. Mas vão me matar, mas a fé me faz decidir que a morte por assassinato não tira de mim o amor pela plenitude diante da qual eu me prostrei e por ela decidi. Por isso é que, numa outra obra do Leonardo Boff, que eu vou citar aqui, quando a gente estudar esse fenômeno, quando o Leonardo Boff ele faz um livro só sobre a relação entre morte e ressurreição de Jesus. Só. O que significa esse negócio de ressurreição? Nos evangelhos, como que aparece? Porque os relatos, eles não são idênticos, alguns são contraditórios. Leonardo Boff vai começar a escavar isso, escavar. E o que acontece na ressurreição? Que os relatos também são diferentes. Cada evangelho tem um relato. Discípulos de Emaús, Lucas, sabe? É assim. Aí um aqui, um outro ali. Só tem uma figura comum em todos os relatos. Maria Madalena, o resto. E mesmo assim, em situações diferentes. Leonardo Boff vai se perguntar, o que é esse negócio de ressurreição? Por que Paulo está dizendo, antes dos evangelhos, que se Jesus não ressuscitou, vai a nossa fé? Por que isso é um dado importante para alguém do século I da era cristã? Era provar que existia uma outra vida? Isso todo mundo já acreditava. Não pode ser esse diferencial se todo mundo já acredita. Então, Leonardo Boff vai dizer o seguinte, a ressurreição é uma revolução na evolução, uma insurreição da vida contra as mortes praticadas no mundo. Jesus não ressuscitou para mostrar que o outro lado existe. Jesus ressuscitou para mostrar que a morte não dobra quem vive pela fé. Por isso, a morte não nos amedronta. Porque aqui ou depois dela, nós decidimos pela plenitude. Notem o que eu quero dizer aqui, para terminar. Leonardo Boff, como outras pessoas, Leonardo Boff está interessado em falar que é a nossa existência que está sendo decidida. Que isso é um problema para a fé, decidir quem nós somos, qual é a qualidade do nosso destino na vida. Então, não é uma mera informação sobre o que vem depois. Mesmo que a gente saiba, tateando, que vem algo de plenitude, isso é incomparável, isso é uma qualidade que a gente não tem categorias. Não é decifrar isso que interessa. Isso interessa levar em conta que há, mas não é esse o eixo. O eixo é como nós decidimos em todos os instantes da vida e até na morte que acontece na vida, a gente decide por aquilo que Jesus viveu, só.
Pegaram? Por isso, a vida é juízo. Viver e morrer são juízo. Porque tudo é decisivo. É decisivo porque decide a qualidade do percurso que nós somos. Pegaram? Entenderam? Como é que... Tem mais variações na obra dele que eu estou deixando de lado, mas entenderam? Ele está falando aqui de uma maneira técnica nesse livro, depois ele vai incorporar isso, ó, gente. Ninguém vive à toa e morre à toa se decide pelo reino. Ninguém. Ô, Alexandre, eu Fala. estranhei, se eu interpretei corretamente, ele dá uma ênfase desmesurada ao instante da morte. Eu estou entendendo o que você está dizendo como a vida sendo importante em cada decisão, ou se você tem uma orientação pela insurreição, pela plenitude, por Cristo, é uma direção. Mas por que essa ênfase no instante da morte? Estou tentando achar para você, ó. Aqui, ó, tá aqui da parte. Porque ele faz a primeira parte do texto assim, mas ele para no tópico número 4, que diz: estai de sobreaviso e vigiai. Ele diz assim: a alguns poderia parecer que semelhante interpretação do juízo vem bagatelizar as decisões tomadas durante a vida. Então ele mesmo parou, opa, eu enfatizei o instante da morte. Mas peraí, será que eu não esvaziei as decisões da vida? Aí ele vai responder. A decisão derradeira como a verdadeiramente útil para a salvação, possibilitando uma conversão in extremis, né, expressão latim, no extremo, no decisivo, no derradeiro, não esvaziaria o esforço de conversão ao longo da vida terrena? Ele mesmo faz essa pergunta, Gabi. Aí ele fala: contando com tal possibilidade, o homem alienado, pecador, poderia ir protelando até a morte sua vida desencaminhada da direta via, dessa vida, né, direta, com seu eixo e tal. Para responder a isso, devemos refletir nos seguintes passos. Então, ele vai dar um passo atrás, vai falar, opa, o que eu quis dizer está nesse lugar aqui. Aí ele fala, afirmamos que o juízo na morte não é um balanço matemático sobre a vida passada, onde aparece diante de Deus o saldo e o débito, o passivo e o ativo, mas possui uma dimensão própria e uma derradeira e plena determinação do homem diante de Deus, com a possibilidade de uma conversão para o pecador. Se assim é, então devemos também afirmar que o momento da morte está intimamente ligado com o passado do homem. O momento da morte está intimamente ligado com o passado do homem. As decisões tomadas ao longo da vida pesam na decisão final. Porque elas foram dando uma orientação ao homem espírito. Criaram-lhe hábitos, uma segunda natureza. A decisão na hora da morte não é uma decisão inicial, mas uma decisão final. Entende? É isso que ele está resolvendo o problema. Nela se compendia e se exprime naquele derradeiro ato toda a história das decisões tomadas anteriormente. A decisão final é a floração, né, o florescimento daquilo que o homem semeou e deixou crescer na vida. As opções parciais são a preparação, educação para a decisão derradeira. Então, o que o Leonardo Boff quer com isso aqui? Ele quer distinguir. Há muitas decisões, claro. A final, a derradeira, ela tem um grau de importância, porque é aquilo que se chama do diante de Deus, que é uma expressão em latim que se usa muito na Idade Média. Mas ele diz assim, mas peraí. Essa decisão ela não é desconectada da totalidade das decisões em vida. Pode ter descontinuidade, mas não tem separação.
Então, o que o Leonardo Boff está tentando dizer é a decisão final ela só pode ser vista como florescimento da totalidade das decisões em vida. Entende? Ao longo do texto, ele deu uma ênfase para falar que como que a morte é lugar de decisão e não de término. Portanto, ele está jogando com essa noção biológica de que a vida acaba. E ele está dizendo, não, peraí, mas para essa outra compreensão é diferente. Ali se tem uma decisão por uma qualidade radicalmente transformadora. Só que agora ele parou e falou assim, olha, mas quem está me lendo pode achar que então esvaziou a vida de todo sentido. Eu faço merda na vida inteira, quando eu estiver morrendo eu falo, mas eu me arrependi. E acabou. E tem gente que pensa assim, né? E ele está dizendo, olha, não quer dizer que ali não tem algo realmente decisivo. Há uma decisão de que é de uma outra densidade. Só que ele está dizendo, mas peraí, mas ninguém chegou ali do nada. A possibilidade da decisão última, ela nunca é a decisão inicial. Ela só é a última porque ela acolhe e ela integra a totalidade das decisões pretéritas. Entende? Por isso que eu já dei essa interpretação, porque na parte final ele faz essa correção na ênfase que ele deu anteriormente. Foi por isso que eu bati já na tecla final, né, dele. Beleza. Escuta, e os embriões e os fetos? Ele diz a mesma coisa. Ele diz exatamente a mesma coisa. Ele diz que eles não decidiram, contudo, a morte é um lugar de decisão, porque a gente não sabe como, mas ali se decide o desdobramento qualitativo dessas vidas. Mas elas não tiveram a nossa história para decidir ao longo. Mas o que ele diz é que no processo da vida, as decisões, elas condicionam a decisão derradeira. Então, existem decisões, ele está dizendo no plural. Quem não teve a oportunidade de viver e decidir ao longo, decide de um modo que nós sequer sabemos qual é. Ele chega a falar isso, tem uma partezinha que ele até fala isso, olha, meio complicado isso, mas essa é uma visão uma visão louca, né? Uma visão que é muito diferente da nossa. Agora, se você perguntar hoje para o Leonardo Boff, eu duvido que ele fale isso. Eu já estou dizendo isso, que eu já vi ele debatendo em alguns lugares, ele não fala mais isso. Isso ele era padre, no meio de uma ditadura, ali tem um contexto muito específico. Hoje ele dificilmente diz isso. Ele deu uma palestra que tem no YouTube uma partezinha que perguntam para ele sobre o negócio de espiritismo e ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz, os espíritas trabalham algo que as igrejas deixaram de lado. A gente fala em comunhão dos santos, a gente fala comunhão dos santos significa a comunhão dos ancestrais, os ancestrais salvos. E ela diz assim, as igrejas não trabalharam de maneira suficiente a relação com essa ancestralidade. Ele diz assim, nós temos muito que aprender com essas tradições. Aí ela diz, a Bíblia não tem resposta para todas essas coisas. Ele faz uma... Peraí. Mas agora ele está no século XXI, entendeu? Na época do governo PT, então ele ainda estava em casa, feliz da vida, né? Amigo só do Lula, desde que o Lula começou lá as coisas dele, né, no ABC e tal. Então, estava ali, então ele podia falar e tal. Mas eu sei que ele mudou radicalmente. É quase como se isso aqui fosse uma tentativa dele justificar com novas bases muito do que a nossa tradição nos passou, mas sem a roupagem do medo, do cagaço, sem o infantilismo desse imaginário judicial e tal. Mas no finalzinho da década de 1990, como começa a surgir o problema ecológico para ele, a morte vai ganhar um outro... Ele vai pensar na morte da Terra como um sistema de vida. Ele vai pensar numa salvação ecocêntrica. Em 1994, ele já tinha escrito um livro chamado Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. E nessa parte tem uma parte sobre espiritualidade, sobre espírito, e aí tem uma parte sobre morte. No ano 2000, ele publica um livro sobre a ética da vida, que tem uma parte só sobre morte. E ele vai falar da morte com viés ecológico. E o que o cristianismo pode ajudar a nos responsabilizar diante da morte no sistema da vida e como que o ser humano é responsável, ele decide diante de Deus o modo como a vida pode acontecer, né, entre todos os seres vivos e tal. Aí ele vai para um outro lado, entende?
Aham. A gente está estudando esse basicão aqui, desse É. momento da aula. Eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas só mais Ei, uma coisinha. Essa descida de Jesus ao Hades, aos infernos, poderia ter a ver com o resgate do inconsciente, né? Porque a descida ao inconsciente, né? Para subir. Não pode subir sem ter descido antes. Eu acho que é essa uma visão bem junguiana da questão, né? é. O Jung, assim, eu nunca vi o Jung interpretando um problema do inferno. Talvez esteja por aí mesmo. Mas eu vi uma interpretação de um junguiano num evento que eu participei há muitos anos, 2010, sei lá. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o Jung ele interpretava a entrada de Jesus em Jerusalém por meio da relação entre o ego, que é o burro, e o self, que é Jesus. E que Jung estaria dizendo o seguinte: a entrada de Jesus em Jerusalém diz exatamente quando é que nós nos realizamos plenamente, quando a gente submete o ego ao self. O ego é narcisista, né? O ego ele é autorreferido, o self não. O self é uma plenitude que se dá em relação e tal, né? Uma relação de singularidade, mas sempre integrada. E ele acha que aquela é uma imagem. Da mesma forma, quando ele interpreta a ressurreição como individuação plena, né, da subjetividade, sempre a partir dessa noção de self. Então, o Jung tem umas pegadas assim interessantes, né? Não sei como seria, mas a gente poderia supor uma interpretação psicanalítica com viés mais Uhum. junguiano, né? Concordo. Beleza, Legal. obrigada. Eu sempre interpreto esses mitos assim, quando eu tenho, claro que cada lugar eu tenho uma proposta, a gente tem que ser flexível com a linguagem e fazer teologia de maneira plural, né? Eu sempre gosto de usar o fato de que a morte de Jesus, ela vai exatamente para o lugar que a nossa moral jamais nos deixou ir, para o inferno. Pro inferno. Porque segundo esse mito, isso é um mito, Jesus ele foi levar a vida para quem estava morto. E eu sempre penso que isso é um mito, é óbvio que é uma linguagem mitológica, mas que é nossa tarefa ir sempre para os infernos. Sempre achei isso. Quando eu entrei lá uma pena que hoje a Regina está com dor no ouvido, não pôde vir. Quando eu entrei lá num dos puteiros lá da Vila Mimosa, foi uma experiência muito significativa na minha vida. Foi no início desse ano, eu tinha acabado de sair da Covid, fui lá, a moça abriu lá o lugar que elas transam. Até contei, acho que a Graça ouviu isso. Eu tive uma experiência, eu falei, caraca, eu vi uma experiência de inferno, sabe? E ao mesmo tempo eu vi o contrário daquilo, eu também aprendi muito ali, porque elas transam nos lugares que você fala, não é possível que alguém faça isso. É um negócio assim, é uma cama que ela é um negócio duro, 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 com um colchão bem fininho. Você aperta assim, você sente a dureza que não é bem madeira, eu esqueci, é um concreto que tem embaixo. Aí você tem um lençol todo sujo e rasgado, você não tem ventilação, não tem janela, não tem nada. E ele é fininho, é bem estreito assim, é um lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. E aí, atrás, tinha a luzinha, aquela luz rosa bem baixinha, muita escuridão, um banheiro todo sujo, assim, do lado, e uma pombagira delas. Porque elas acham que as pombagiras trabalham ali. Porque no imaginário da Umbanda, as pombagiras estão ali mesmo. E eu conversei com elas sobre o sagrado, como é que elas se reverenciavam as pombagiras. E eu saí dali falando assim, por que elas não botaram o Sagrado Coração de Jesus, e a Bíblia? Porque Jesus e a Bíblia não estariam ali. E eu pensei, mas se Jesus foi para os infernos quando morreu, ele não estaria ali? Porque essas meninas, elas acham que julgamento é julgamento moral, judicial. Elas não se veem na possibilidade de ter um Jesus ali com elas, naquele lugar que é bem infernal. E eu saí dali perguntando, será que um puteiro um dia vai ter a coragem de botar Jesus no altar? Que Jesus estaria no altar daquele lugar? Só um Jesus que pudesse ir ao inferno.
Juro, eu saí de lá com isso, assim. Eu me lembro que eu dei dinheiro para elas de um programa. O programa era R$60, 65. Eu dei o dinheiro do programa para elas conversarem comigo. Paguei uma cerveja para uma delas. E elas me levaram lá e conversaram comigo sobre isso. Sempre que eu vou lá conversar com elas, eu pago o programa. Quanto é que é o programa? É 50? 50 para você. Eu quero conversar com você. Como se eu fosse um cliente. Só que o meu gozo é outro. E a gente senta e conversa. E nesse dia eu saí de lá impactado, repensando mesmo. Será, Gabi, que um dia a gente vai entrar nesses lugares que tem droga, tem assassinato, tem violência, e alguém vai se achar digna de ter um Jesus no altar?